Agora você vai aprender sobre formatação de texto. Então vamos aos básicos aqui. Selecionei a ferramenta de texto, aqui em cima eu escolho a fonte que eu quero utilizar, vou deixar na Arial, Bold, Negrito, tipo de fonte, tamanho aqui, deixar no tamanho 36, modo de apresentação do texto vou deixar no Smooth, texto suave, alinhamento vou deixar à esquerda mesmo, cor vou deixar em preto e vou dar um clique aqui, ó. Aqui abre o painel de configuração dos caracteres. Eu copiei um texto da internet, né? Eu fui num site, tinha um parágrafo lá falando sobre comunicação, TV, algo do tipo, eu só copiei para apresentar aqui e eu vou colar aqui o texto. Eu posso fazer o texto de duas formas. Do mesmo jeito que está aqui, se eu dou um único clique, eu posso escrever o texto livremente. Então, se eu for digitando os caracteres aqui, ó, eu vou preenchendo o documento com o texto e vai embora o texto para fora do documento. Eu posso fazer de forma limitada. Com a ferramenta de texto selecionada, eu clico, arrasto e marco uma seleção da área que eu quero que o texto atue. Neste caso, eu fiz então esta seleção aqui, então começa o texto daqui, quando ele chegar aqui, essa limitação, ele pula para outra linha. Eu vou pressionar o Ctrl e o V, eu vou colar o texto aqui. Eu vou clicar no layer do texto aqui, porque ele some a seleção, aí sim eu posso configurar aqui por esse painel. Eu vou diminuir aqui com o layer do texto selecionado, diminuir o tamanho da fonte aqui, deixar no tamanho 15, um pouquinho maior, deixar em 25, para que você veja perfeitamente. Então vamos às configurações aqui deste painel. Então já sabe como que limitar um texto, né? Colocar, tem um layout que tem uma foto aqui, uma imagem, então você limita o texto até onde vai aparecer, escreve o que você precisa. É só limitar, é fácil. Aqui é o tamanho, né? As mesmas configurações que tem aqui em cima, tamanho, tipo do texto, se ele é negrito, colocar aqui em black, ó, mais grossa a fonte ainda, né? A fonte engrossa mais ainda, no caso aqui eu deixar em bold mesmo. Aqui o tamanho, eu posso clicar e arrastar e ver em tempo real o tamanho da mudança que foi feita ao texto. Essa opção aqui, ela aumenta ou diminui o espaço entre uma linha e outra. Então se eu aumentar aqui, ó, deixar aqui no 72, então olha só o espaço que ficou entre uma linha e outra. Aqui você regula da forma que você quiser. Existe também os atalhos para isso. Então se você seleciona só que é o espaço entre uma linha e outra, só no caso aqui as outras não, no caso dessa para de baixo. Então eu clico, arrasto, seleciono o texto e eu defino o valor que eu quero aqui de espaçamento, ou com as teclas de atalho ainda. Eu mantenho a tecla Alt pressionada, dou um clique nas setas do teclado para baixo e para cima vai grudar o texto, né, unir um com o outro, e para baixo ele vai dar o espaço ou diminuir, né, você que escolhe. Aqui essa opção está apagada porque ela só aparece quando você clica entre um caractere e outro e o cursor fica piscando. Esta opção determina espaçamento entre um caractere e outro. Então no caso aqui do após, eu quero um espaçamento maior aqui, porque o após e o a aprovação fica mais longe. Então eu aumento aqui, ou pela tecla de atalho também, Alt pressionado, e vou com as setas para a esquerda aumentando o espaço, para a direita aliás aumentando o espaço, e para a esquerda reduzindo o espaço. Simples. Essa outra configuração aqui é a mesma coisa, ela está apagada porque o texto está selecionado. Agora se eu clico fora, ela é habilitada, eu aumento todo o espaço entre um caractere e outro de todo o texto. Mas dá no mesmo também, porque eu posso selecionar só o que eu quero e aumentar o espaço só do texto, da parte do texto selecionada. Posso deixar aqui no 0, que é o padrão. Esta opção aqui, ela aumenta ou
diminui o texto. No caso aqui, estica o texto na vertical. Ó. Esticou, vou deixar maior aqui, ó, olha, esticou o texto, só que só na vertical. E essa outra aqui, a mesma coisa, só que na horizontal. Está mexendo mesmo com a propriedade de transformação do texto, tamanho mesmo. O padrão aqui original das fontes você deixa em 100%, ou você faça a regulagem que preferir e que necessitar. Neste caso aqui, eu vou até selecionar a ferramenta de texto de novo e clicar dentro. Essa aqui é conhecido como a linha base, neste caso aqui. É a linha final do texto. Aqui eu determino, ó, se o texto chegasse até o final aqui, ó, no caso. Ó. Deixa aqui, ó, clicar e arrastar. Eu posso configurar também, aumentar se eu quero espaço. Ó. Aumentar mais o parágrafo. Ó. Aqui é a linha base. Então ele está próximo aqui à linha base. Se eu aumentar, agora eu clico fora para desmarcar. Se eu aumentar aqui, o texto vai para cima, porque ele está a 13 pontos de distância da linha base. O padrão aqui é 0. O interessante também de mudar a cor da fonte por aqui é porque se você está fazendo um projeto que tem, você precisa encaixar perfeitamente uma cor, testar. Imagine se você fosse testando, mudando um por um e não vendo a mudança desta cor do texto em tempo real. Por este caso aqui, nesta opção da paleta de configuração dos caracteres, você pode fazer isso. Quando você clica aqui, você vê a mudança da cor do texto, ó, em tempo real. Deixar em preto mesmo aqui e ok. Agora as outras configurações aqui. Essa aqui, algumas fontes, quando você instala, não é o caso da Arial, que é uma fonte padrão, mas algumas fontes que você instala no seu computador, ela não tem essas propriedades aqui de negrito e tal. Algumas não tem, fica aqui desabilitado, apagar este painel. Esta opção aqui força um negrito. Ó, essa aqui já está em negrito, está no bold, só que ela acrescenta mais ainda, fica mais grossa a fonte. Aqui você escolhe se você quer ele em itálico, né, que ele fica meio deitado o texto, itálico. Esta outra opção aqui transforma todo o texto em caixa alta, em letras maiúsculas, olha. Todos eles vão ficar com letras maiúsculas, isso é útil pra caramba isso aqui. Essa aqui é a mesma coisa, só que é o seguinte, aqui por exemplo, o A está em maiúsculo já, o L aqui do lei também está, ó, algumas aqui estão em letra maiúscula. Ele mantém em letra maiúscula esses aqui, ele aumenta o tamanho desses aqui que já estão em letra maiúscula, no caso aqui do A, do após aqui, só que os outros também são mudados para a letra maiúscula, só que ficam menores, olha só. Eles estão em letra maiúscula, só que os que já estavam em maiúscula ficam maiores do que o restante. Ó, o espero, ó, tal. Aqui é o seguinte, no caso dessa aqui, ó, da lei, seleciono, clico nessa opção aqui, fica sobreposto aqui, tipo pequenininho, tipo como o primeiro, o 1 e aquela bolinha, fica da mesma forma. Aqui é a mesma coisa, só que fica abaixo, deslocamento do texto para baixo. Esta outra aqui, eu vou clicar fora aqui, esta outra aqui, sublinhado o texto, e aqui o texto riscado, e você pode combinar os dois também, ou até o bold, combinar as propriedades de alteração, olha só. Aqui você escolhe o idioma, principalmente aqui no caso você seleciona o português Brazilian, no caso para acentuação, né? Em inglês não tem os acentos, então deixa aqui em português Brazilian. Aqui é o modo de visualização das fontes, né? Suave, eu sempre deixo na Smooth. E tem outra opção também, deixa eu deletar aqui este parágrafo que eu criei, vou escrever aqui meu sobrenome, aqui, todo em letra maiúscula. Aumentar aqui o tamanho do texto, por aqui mesmo. Ó, outras dicas também, isso aqui tem no Word, né? O padrão de configuração de texto é bem simples, né? Essa caixa de configuração aqui. Então aqui, se está piscando o cursor no final, quero selecionar o texto todo aqui, eu mantenho o Shift pressionado, pressiono a tecla Home, então ele já faz a seleção de todo o texto do final da linha até o começo, né? Ou está no começo, ó, piscando, Shift pressionado, tecla End, ele vai para o final, seleciona tudo. Se existem duas palavras, por exemplo, eu vou copiar aqui o Beccari, dar um espaço, Ctrl V, colar outro ali, arrastar para cá para que entenda melhor, duplo clique aqui, ele seleciona o texto inteiro se você dá um duplo clique no thumbnail aqui. Se eu estou aqui no final,
e se eu manter o Shift pressionado e clicar, apertar a tecla Home, ele seleciona o texto inteiro. Agora, se está no final selecionado a End, né, o cursor aqui, está o Ctrl pressionado junto com o Shift, e você com as setas do teclado, para a esquerda e para a direita, você seleciona a parte que você quer do texto. Aqui é formatação, todos os programas são iguais neste esquema de seleção de texto, até no Word e tal, qualquer programa de texto. Vou deletar aqui esse outro becário que eu escrevi aqui. E agora o esquema Warp do texto. Esquema Warp. Tudo você também pode configurar, qualquer configuração até de tamanho do texto. O B aqui, ó, você seleciona só o B, você aumenta o tamanho só do B, ou diminui. Você faz o que você preferir, apertar o Ctrl Z aqui. Então, você pode editar parte do texto independente, letra por letra. O efeito Warp. Clica duas vezes aqui no texto, né, ou seleciona a ferramenta de texto, clica aqui, ó, Warp. O que acontece? Eu vou até tirar aqui essa seleção, só selecionar a ferramenta de texto e clicar no Warp, que daí eu posso ver aqui sem aquele parte escura que foi em cima. Olha só, Arc. Então eu tenho um arco do texto que eu posso regular o grau aqui. Flag. Existem diversas opções aqui de modificação do texto, né? Eu posso aplicar sombra depois, estilos, ó, orientação, ó, distorção, né? Vou aumentar mais ainda, ó, fazer uma ondulação no texto. Existem várias aqui, até no Word também tem algumas dessas opções aqui. Então aqui não tem muito segredo. É só isso mesmo da parte de configuração de texto, não tem as configurações de parágrafo também, né, que é alinhamento, deslocamento do parágrafo, como qualquer programa de edição de texto, simples demais. Agora, na outra parte falando sobre os textos ainda, no próximo vídeo, você vai aprender a interagir com os shapes e transformar os textos em shapes para que você edite de forma diferenciada cada caractere, fazendo uma tipografia mais avançada para efeitos diferenciados em cada texto, né, e também de distorção, de trabalho com o texto, com os shapes, colocando o texto dentro dos shapes, seguindo o caminho da Pen Tool. Existem diversas técnicas para isso. Então vamos ao próximo vídeo.